Bem-vindos, queridos amigos da RVN e bem-vindos a todos aqueles que nos escutam através das plataformas sociais. A nossa convidada de hoje é Maria João Paixão, conhecida treinadora de ginástica da São Joanense, da nossa ADS. Bem-vinda, Maria João, obrigada por teres aceito este convite e por estares aqui. E, como sempre, começamos por te pedir, como pedimos aos nossos convidados, que nos fales um pouco de ti, da tua vida. Quem é Maria João Paixão? Antes de mais, eu quero agradecer o convite que me fizeste. É uma honra estar aqui e espero corresponder às expectativas que tens. A Maria João, eu nasci em África, nasci em Moçambique, mais precisamente. Vivi lá os primeiros anos da minha vida e depois, na altura da guerra, tive que vir para Portugal. Os meus pais são de lá. A minha mãe é da África do Sul, é sul-africana, assim como toda a família do lado dela. E o meu pai era moçambicano. E então nós vivemos lá durante esse tempo e depois, quando tivemos que vir para Portugal, teve que ser, pronto, na altura da guerra. Não vivi lá muitos anos, mas deu para ficar com umas recordações espetaculares daquele país, porque realmente são países completamente diferentes e tínhamos uma forma de viver fantástica. Tínhamos o privilégio de poder ir à praia quando saíamos da escola e quando os pais saíam do trabalho. Era diferente, era uma vida completamente diferente da que temos aqui. Pronto, a ginástica foi sempre uma coisa que esteve presente na minha vida muito cedo. Eu lembro-me desde que me lembro de ser gente que a ginástica fazia parte da minha rebeldia, da minha maluqueira, de tudo mais na escola, quando eu andei no colégio de freiras e as freiras, coitadinhas, andavam sempre atrás de mim porque eu passava a vida pendurada nas paredes, tudo servia para fazer uma roda, para fazer um pino, eh, cabeça para baixo, saltava a corda nos muros e elas atrás de mim aflitas pronto, com medo que eu caísse, e eu muitas vezes fui parar ao hospital porque não era fácil. Às vezes, quando ligavam à minha mãe, ela ficava logo a chorar porque já percebia que eu tinha que ir para o hospital. E, mas pronto. Eles acabaram por me meter num clube que nós tínhamos lá e foi muito giro porque o clube já tinha tudo montado, praticava já naquele tempo, não é? Eu tenho 58 anos, isto já foi há bastante tempo. E então o clube tinha tudo montado, tinha praticável, tinha paralelas, tinha trava olímpica. Na altura havia cama elástica, ainda não havia trampolins, mas havia a cama elástica. E aquilo era um fascínio, não é? Eu, a primeira vez que entrei foi assim uma coisa fantástica. Eu queria andar em tudo, queria fazer tudo, pendurar-me em todo lado. Foi uma coisa bastante interessante. E pronto, fiz ginástica artística, que hoje é chamada ginástica artística, antigamente era a ginástica desportiva, até vir para Portugal. Quando vim para Portugal, nós viemos de férias e eu depois acabei por ficar aqui porque, como eu era moçambicana, devido à guerra, os meus pais acharam que era melhor eu ficar aqui e fiquei em casa de uma amiga da minha mãe e claro que tive que fazer ginástica. Foi no Montijo. Foi no Montijo. Foi lá que eu tive o meu primeiro treinador, cá em Portugal, que era o Cezinando Pereira. E depois, quando eu vim para São João da Madeira, quando os meus pais regressaram de Moçambique, eu nunca mais soube dele, nunca mais soube nada do treinador, nem do clube, nada. Desliguei-me completamente. Mas como nós fazemos muitos festivais nacionais e levamos as atletas aos festivais a nível nacional, eu tive o prazer de o encontrar no Gimno Oeste, onde eu vou desde miúda. Portanto, o Gimno Oeste é um festival em Torres Vedras nacional, que são 3 dias. E eu vou a esse festival desde garota e continuei sempre. Portanto, eu era a treinadora quando ia aos festivais, há 2 anos para cá, que não vamos, infelizmente, mas certamente irá regressar.
E eles diziam sempre que eu era a treinadora mais antiga que estava na exibição. E faziam menção de dizer isso, por acaso era muito giro. E uma vez eu estava lá sentada cá fora com os atletas, estávamos a comer, e, e eu vejo o nome do clube do Montijo nas costas do fato de treino de uma atleta. E aproximei-me dela e disse: Vocês vêm do Montijo? E ela disse: Sim, sim, sim. Eu disse: Quem é o vosso treinador? E o professor Cezinando. E eu pensei: Não, não pode ser. O Cezinando tinha sido o meu treinador, que eu já não via há 25 anos, não é? E então, ai, mas onde é que ele está? E tal, ele está ali. Pronto, eu cheguei, lá me aproximei, conheci-o, ele estava na mesma. Pronto, o cabelo fazia o mais velho, olha, tal como eu. E toquei-lhe no ombro, toquei-lhe no ombro. E ele virou-se de repente e diz-me assim: João? E eu disse: Não me digas que me conheces. E ele disse: Claro que te conheço, então portavas-te tão mal. E foi muito engraçado. E então ele disse: Eras uma belíssima atleta, mas tinhas um comportamento que aquilo era uma coisa impressionante. E pronto, olha, foi muito bom. E a partir daí combinámos ele vir a São João da Madeira, nós irmos aos festivais dele e nunca mais nos desligámos até hoje. Pronto, e então falamos muitas vezes ao telefone, às vezes falamos pelo computador e acabei sempre por manter aquela ligação porque ele foi para mim uma pessoa muito especial. Porque quando eu vim, foi complicado para mim estar aqui sem os meus pais. Aquela amiga da minha mãe fez um papel espetacular, mas eu tinha imensas saudades dos meus pais e então ele foi fundamental na ajuda que deu também relativamente a isso. E eu acho que esse também é um dos papéis do treinador. E pronto, olha, depois vim para a São João da Madeira, porque os meus pais escolheram São João da Madeira para viver e foram colocados cá. Eles eram os dois bancários e, e pronto, viemos para São João da Madeira. Eu estive a viver com os meus pais um ano na residencial O Solar de São João, antes de irmos para a casa onde eu estou a viver neste momento também. E foi muito engraçado porque eu, desde o primeiro dia que cheguei a São João da Madeira, queria encontrar algo que tivesse relacionado com a ginástica, porque era aquele bichinho sempre, foi sempre toda a vida. E então fui à procura de saber onde é que existia, como é que era, e falaram-me do pavilhão da Sajonense, falaram-me da Sajonense. Eu cheguei ao pavilhão, quem é que eu encontrei no pavilhão? O professor Araújo, lembras-te do professor Araújo? Também foi meu professor. Sim. Sim. E ele disse, tu fazes ginástica e tal, então, mas faz lá aqui umas coisas e tal. E eu disse, então, mas onde é que quer que eu faça? Não tenho um tapete, onde é que eu vou fazer? Não tem trave, não posso fazer trave, não posso fazer paralelos, porque eu fazia tudo isso, não é? E ele disse, não, aqui não temos nada, olha, vais ter que fazer no chão. E eu, no chão? Como é que eu vou fazer no chão? E ele disse, sim, vais ter que me mostrar algo, achas que consegues? E eu, pronto, lá me mentalizei que tinha que ser no chão, e o chão do pavilhão é intacto, não é? Mas pronto. E lá fiz, olha, fiz umas acrobacias, umas sequências de rondada, flick, roda com uma mão, roda sem mãos. E pronto, e depois no fim cheguei-me perto dele e perguntei-lhe, então, já posso entrar e tal? E ele disse, olha, eu lamento profundamente, mas tu sabes muito e eu sinto que tu não estás bem aqui, é melhor voltares para onde estavas. E isso na altura marcou-me negativamente. Ele era um professor excelente, eu fui sempre, dei-me sempre muito bem com ele a vida toda. Ele já partiu também, mas aquilo para mim marcou-me negativamente e durante uns dias eu andei com muita vontade de ir embora. Queria ir embora, queria outra vez ir para o Montijo, queria ir para Moçambique, queria ir para todo lado, menos ficar, menos ficar ali, porque foi um desgosto muito grande. Eh, mas pronto, olha, depois, entretanto, fui para a escola também e palavra passa palavra, acabei por me aperceber que havia uma professora, que era a professora Manuela Queiroz, que ia abrir nesse ano uma secção de ginástica na Sajonense. E eu andei a contar as horas, andei a contar os dias para ir para a ginástica, porque, pronto, aquilo era a minha vida, não havia mais nada que eu, além de ler, era a ginástica. E então lembro-me muito bem desse dia. Esse dia foi um dia que me marcou muito, muito positivamente. Eu entrei no pavilhão e encontrei a Manuela sentada num banquinho sueco, no cantinho do lado esquerdo, não sei se te lembras, naquele sítio onde Sim. nós fomos os lanches nos saraus. E, e então
Foi espetacular. Pronto, houve logo assim uma empatia muito grande, ela era extremamente simpática e pronto, a partir daí foi um caminho fantástico até hoje. Durante este tempo todo, eu estou na Sajonense já fez mais de 40 anos, eu até me esqueço desta situação de agora deste ano da pandemia, mas eu entrei a dar aulas mesmo na Sajonense no ano de 78, 79, mais ou menos, 78, 79. Ainda estava a estudar e pronto, a Manuela convidou-me para fazer parte das classes de infantil, ajudá-la a dar aulas às classes de infantil. Durante o meu percurso de ginasta foi fantástico, foi fantástico. Eu fui atleta de competição também, uma das atletas de competição que ela teve. Tínhamos várias colegas que eu recordo com muito carinho. Hoje em dia ainda me dou com elas. Uma delas é a Lourdes Gual, a professora da tua escola. E a Antónia Fernandes também, que era muito engraçada, era a minha compincha nas brincadeiras também. E que eu muitas vezes, a professora apanhava-me, a treinadora apanhava-me a rir e a brincar, e eu tinha que ficar para aí meia hora em espargata, não é? Depois era um problema. Mas foram momentos muito, muito vividos de forma muito intensa, a nível competitivo. Eu era muito tímida, a competição não era uma coisa que me agradasse muito como atleta, mas depois fui ultrapassando isso, ela foi bastante importante também a esse nível. E eu quis seguir realmente aquele tipo de trabalho daquela treinadora, porque muito daquilo que eu sou como treinadora eu devo realmente à professora Manuela, porque ela tinha uma forma de ensinar muito especial. Ela ensinava com o coração. E ela dizia muitas vezes, depois quando eu já era treinadora, dizia muitas vezes que para se treinar tem que ser mesmo com o coração, que podes ser muito exigente com as atletas, tal como ela dizia, mas tens que ter o coração presente em todas as situações. E, e pronto, foi assim, olha, foi um caminho que tem 40 anos, tem tido momentos fantásticos também, momentos inesquecíveis. Eu acho que a minha carreira, eu sou daquelas pessoas que está nesta profissão por paixão mesmo. Acho que não iria saber ser outra coisa, a não ser treinadora de ginástica. E tenho belas recordações. Muitas das pessoas em São João da Madeira passaram pelas mãos, muitas, muitas mesmo. E tem sido muito bom sempre. Tenho conseguido muitas vezes manter os grupos de atletas desde miúdas até chegarem à faculdade. Eu acho isso muito giro. E depois, conforme as miúdas vão evoluindo, vão passando para outras classes também. E pronto, e é muito, muito gratificante. Durante muitos anos fui treinadora de competição, porque entretanto depois a Manuela acabou por sair da São Joanense e eu fiquei com as miúdas que também algumas eram dela. E foi um desafio, foi muito interessante dar aulas, fazer ginástica de competição, mas depois chegou uma certa altura que eu achei que para mim já não fazia grande sentido, percebes? Porque era, era muito complicado. Eu gostei do período em que estava com elas e tive miúdas fantásticas. Eu tive uma Sofia Machado, que toda a gente conhece em São João da Madeira, que também é a minha colega, que foi a melhor atleta que eu tive em aparelhos. Era fenomenal aquela miúda. Muitas das tabelas, das placas do pavilhão da Paulo Pinto, que foi ela que as levantou com os lançamentos, porque ela tinha uns lançamentos incríveis, dominava o aparelho, era fantástica. Tive outras colegas também, outras atletas, que hoje são minhas colegas, a Giselda Silva, a Suzy, que chegou a estar integrada na equipa nacional, que foi com a equipa a um campeonato da Europa. Também, hoje também é bailarina profissional e diretora de uma companhia de bailado em Viseu, a Companhia Paulo Ribeiro. Eu tenho a Lena Oliveira, que era espetacular também, era uma miúda que tinha uma característica muito interessante. A Lena, quando se enganava nas coreografias de competição, ela não se atrapalhava. Acho que era a única atleta que eu tinha que não se atrapalhava. A Lena inventava, pronto, esqueci-me, ok, está tudo bem, inventava,
a coreografia toda, e saía vitoriosa. E eu, cá fora, quase a espumar-me toda, porque ela tinha modificado a coreografia toda, e ela sempre com um grande sorriso, como quem diz, eu fiz bem. Sim, E eu, sim, saiu sempre muito bem. E realmente a Lena hoje em dia é professora ligada à dança. A Lena é coreógrafa também, portanto esse bichinho da coreografia já estava na Lena, não havia hipótese de mudar, de criar, era espetacular. Lembro-me muito bem de todos esse tempo, esses anos que eu trabalhei em competição, mas realmente naquele dia em que a Suzy veio do Campeonato da Europa, quando ela foi ao Campeonato da Europa, ela veio muito, muito magrinha, muito, muito debilitada, muito, muito mal a nível emocional também, porque as competições eram bastante puxadas. E eu, passado uns dias, terminei com a competição, porque deixou de fazer sentido para mim. Eu também fui juiz durante muito tempo, mas depois disso eu deixei de pontuar, porque comecei-me a perceber também que o atleta, quando tem um determinado nome, mas que esse nome deixa de ter importância e passa a ter a importância de um nome que tens de um clube nas costas, é complicado. É complicado, porque por trás daquele atleta tu tens uma criança ou um adolescente que treina horas a fio, e no nosso caso nós não tínhamos grandes condições e elas, coitadinhas, treinavam no chão do pavilhão da ADS, treinavam no chão do pavilhão da EB23, que também tinha um chão muito complicado, não havia praticável. Eu muitas vezes tinha que, aquelas que eram mais miudinhas, eu tinha que as cobrir, com elas devem se lembrar, se me estiverem a ouvir, com adesivo e com algodão, em todas as extremidades, pela coluna fora, todas as extremidades que tivessem osso, para elas não se magoarem, e mesmo assim elas ficavam com nós negras. Mas elas gostavam tanto que realmente acho que, tal como eu, porque eu quando fui atleta da São Joanense, não havia praticável também, e nós, a paixão era tanta que eu chegava a casa sempre todos os dias com nódoas negras. Sempre com nódoas negras. E cheia de dores a nível da cervical, porque fazia cambalhotas no chão, não é? E era muito difícil, realmente. Mas pronto, olha, depois andámos muito de pavilhão em pavilhão, nunca tivemos um sítio, hoje em dia estamos num sítio fantástico, que é no pavilhão do Clube de Campismo de São João da Madeira, que tem linóleo no chão, e realmente, para todas as condições que tivemos durante este tempo todo, eu acho que aquele era o pavilhão ideal e se calhar deveria ter sido sempre naquele pavilhão, não é? Porque a ginástica precisa de um espaço, e neste caso a ginástica rítmica, precisa de um espaço, tanto uma como a outra, a artística também, não é? Para ter o material montado, não é? E os atletas chegam lá e trabalham, pronto, com esse material que está montado, não é? Mas nós não. Eu muitas vezes em São João da Madeira era conhecida por andar com os arcos às costas, porque eu andava sempre a pé, não é? Andava com os arcos, andava com as bolas, andava com uma mochila cheia de fitas e as pessoas metiam-se comigo na rua porque uma vez até me chegaram a perguntar se eu ia vender alguma coisa, percebes? Porque era, pronto, era sempre assim. Passávamos houve uma altura que passávamos do pavilhão Paulo Pinto, saíamos do pavilhão Paulo Pinto, tínhamos 5 minutos para entrar na EB23, eu e a Vera, já estava com a Vera quando isso acontecia, a Vera Mota, que ainda hoje está comigo na DS, e depois a seguir tínhamos que sair dali e às vezes tínhamos que entrar na antiga Escola 2, acima da tua escola, porque tínhamos atletas a essas horas, não é? E mais tarde, pronto, que eram as mais velhas. E era muito complicado. Quando estava a chover e tudo era muito complicado. Por isso eu digo, eu já disse à Vera, ainda há uns tempos atrás conversámos sobre isso, que nós neste momento estamos no céu, porque aquele é um espaço muito bom, muito bonito. No verão pode-se abrir as portas e eles ouvem e sentem o cheiro que tem cá fora, da natureza, e ouvem o barulho da água que passa, porque o rio passa ali perto. E é espetacular, é um sítio espetacular. Uh, e pronto, olha, é assim, tem sido muito bom, sim. Tu falaste de várias alunas que te marcaram Sim, sim. e que passaram por ti e se tornaram grandes profissionais.
Portanto, hoje em dia podes dizer que foste uma educadora de várias gerações. Já Sim, quantas gerações é que tu terás ui, ensinado? não faço a mínima ideia, mas eu tive sempre muitos atletas. A São Joanense tinha 200, 300 atletas e na ginástica rítmica havia sempre um número extremamente elevado. Era sempre muito acima de qualquer outra classe. E porque há aquele fascínio eu também fiquei fascinada, porque eu vinha da ginástica artística, eu vinha da- das traves, das paralelas e por aí fora. Quando eu comecei a fazer ginástica rítmica em São João da Madeira, no Montijo também fiz ginástica artística, mas realmente as fitas, os arcos, as bolas eh, fascinaram-me completamente. Fascinaram-me completamente. E então, pronto, e depois tinha sempre uma ideia de que as classes faria todo o sentido quanto mais miúdas tivesse a nível de exibição, por exemplo, eh, não vou dizer 40 ou 50, não é por aí, mas umas 20, 30 miúdas que fazem um efeito fenomenal. Numa coreografia, faz assim um efeito incrível. E, e então já passei por muitas, muitas gerações. E agora, uma coisa que acontece que é muito Pois. giro é eu ter as segundas gerações. Já tenho muitas segundas gerações. É extremamente gratificante ver um atleta, uma miúda, cuja mãe já passou pelas minhas mãos e ver características da miúda, ver características da mãe na miúda. Isso é comovedor mesmo, percebes? Para mim é. E, e é muito giro, é muito giro. Tu sempre treinaste sexo feminino, nunca Sim, fizeste sim. ginástica masculina. Não, a ginástica rítmica até há muito pouco tempo era uma modalidade feminina. Agora já há ginástica rítmica masculina. Quem sabe se um dia destes, olha, não terei alguns rapazitos que tenham uma paixão por ginástica rítmica, mas eh, tem sido sempre feminina até há uns anos atrás. Eh, para mim é o desporto mais belo do mundo, realmente. E eu gosto imenso de construir um atleta. Eu costumo dizer que é mesmo uma construção do atleta, porque dá-me muito mais prazer ter um atleta que não sabe nada, não é? Que não me chega às minhas mãos e até tem medo de fazer uma cambalhota, não é? E tu sabes o que é que eu estou a falar, e eu daqui a bocado já vou explicar. Eh, e ver naquele atleta a evolução dele aos bocadinhos, todos os dias é uma conquista, um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, e ao fim de meia dúzia de meses nós vemos aquela atleta a fazer coisas fantásticas, eh, com todo o amor, todo o carinho, e é assim é com uma entrega incrível. E eu acho isso muito interessante. Para mim, essa parte, a parte da formação do atleta, é a mais importante de todas. Não é se me chegasse um grupo de atletas que já viessem com grandes qualidades físicas, se calhar não me daria tanto prazer, percebes? Não quer dizer que não dê, atenção. Qual é a diferença, então, entre formares um atleta na ginástica e ir, por exemplo, para um ginásio e ficar com um corpo também bem tonificado? É completamente diferente, porque tu ali na ginástica rítmica, por exemplo, nas modalidades específicas, eh, nós estamos a trabalhar para aquela modalidade, ou seja, cada modalidade tem um trabalho muito específico, não é? A atleta da rítmica é uma atleta habitualmente longilínea, portanto, ela é toda trabalhada à altura dela, não é? Habitualmente as miúdas ficam muito altas, muito esguias, são miúdas com características muito próprias. Se eu desse competição agora, por exemplo, as miúdas deveriam ser todas ter os braços muito compridos, as pernas muito longas, as mãos grandes para receber os aparelhos e trabalhar o aparelho, um pescoço alto também. São características próprias da modalidade. Trabalhar no ginásio é bodybuilding, não é? Portanto, é completamente diferente. Tu trabalhas no ginásio um determinado grupo de músculos, ou podes trabalhar só braços, ou podes trabalhar só abdominais ou pernas, o que tu quiseres, não é? Ou na totalidade também. Ali não, ali trabalha-se muito flexibilidade, porque o atleta de rítmica tem que ser extremamente flexível,
trabalha-se muito a graciosidade, tudo o que diga respeito à beleza da modalidade em si. É um fascínio. Para mim é a paixão completa. E quando eu entrei como atleta de rítmica, e depois mais tarde, quando a Manuela saiu e eu decidi continuar o trabalho dela, porque para mim foi esse o desafio, foi continuar o trabalho dela, foi algo que eu achei que era assim uma coisa incrível, e foi sempre, foi sempre. Tive sempre cuidado de continuar aquilo que ela me dizia a mim, porque, por exemplo, trabalhar o atleta com o coração. O que é trabalhar um atleta com o coração? Olha, é muito simplesmente, por exemplo, o atleta entra no pavilhão e eu recebo o atleta à altura dele. Eu nunca recebo uma atleta neste caso, de cima para baixo, ou seja, eu nunca estou de pé quando recebo o atleta. A atleta aproxima-se e eu habitualmente ajoelho-me ou sento-me no chão, porque estamos a falar de meninas pequeninas, não é? Consoante o tamanho das miúdas, mas agora estou-me a lembrar das miúdas mais pequeninas, são as miúdas de 6, 5 a fazer 6, e eu tenho uma forma muito própria, que também aprendi com a Manuela, de me apresentar. Ou seja, eu aproximo, a criança aproxima-se, eu ajoelho-me, e a primeira coisa que eu lhe pergunto é: como é que te chamas? E ela diz-me o nome e eu digo: olha, eu sou a Maria João. E digo logo de início que eu não quero que elas me chamem ali dentro a professora, nem treinadora, nem coisa nenhuma, porque esse não é o meu nome. O meu nome é Maria João. Assim como ela se chama Rita, ou Maria, ou Francisco, ou outra coisa qualquer. E digo-lhe sempre: olha, eu aqui dentro sou, antes de ser tua treinadora, eu sou tua amiga. E irei ser tua treinadora também, mas eu sou tua amiga. E eu quero que entendas isso e que percebas isso e que sabes que podes contar comigo, seja para o que for. E isso acaba por criar nelas, uma algo diferente, porque eu acho muita piada, porque depois às vezes elas chegam a casa e os pais dizem: ah, professora, não sei o que é que lhe fez, olha, ela está encantada consigo, e depois ainda me disse: oh mãe, sabes, eu posso tratar a professora por tu, eu posso tratá-la pelo nome dela. E eu acho que isso é uma característica extremamente importante. Chegar ao atleta, isso é trabalhar com o coração. Chegar ao atleta, eh, tratando o atleta da mesma forma, não mantendo a posição que temos que ter na escola, de o professor está cá em cima e o aluno está lá em baixo. Eh, não, ali não. No clube, todas as colegas que passaram por lá, eu tentei não, fiz sempre um esforço para que fosse passado para elas também este tipo de postura, não é? Porque eu acho que isto é importante. E isso faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença, cada vez mais, eu acho. Eh, Portanto, essa forma de lidar com o atleta, o primeiro impacto que é criado no primeiro encontro, é extremamente importante. E para mim. E cativa. Cativa, sim, eu acho que cativa. Porque acontece muito isso. Os pais no outro dia vêm para. Olha, a minha filha já decidiu, quer ficar e vai fazer. Olha, gostou muito de si, não sei o que é que você lhe fez e tal. E tem muito a ver com isso, sabes? Eu acho que isso é importante. As pessoas com quem tu lidaste, que hoje já têm mais idade, regressam? Regressam. Eu tenho tido uma experiência muito engraçada porque durante muitos anos, como as pessoas vão aguentando e eu consigo passar da formação, eu consigo fazer classes de exibição, depois eu vou aproveitando os atletas que vão ficando e que realmente trabalham mais e que têm uma qualidade bastante elevada, e elas passam para classes de exibição. Então, a partir de uma determinada idade, são de exibição e andamos pelo país todo, a nível nacional, vamos a vários festivais a nível nacional, é espetacular, essa parte é espetacular. E então é a tal parte que a mim, por exemplo, me fascina ainda mais, ou seja, a parte da formação é muito importante para mim, não é? Que eu já falei há bocado. Mas depois há uma outra parte que ao longo dos anos foi algo que eu fui criando dentro de mim, que eu no início, pronto, também por falta de experiência, não era muito ligada a isso, que é criar.
criar, coreografar. E eu tenho uma coisa muito interessante na minha cabeça. Eu, a partir de janeiro, eu de setembro a dezembro, eu faço um trabalho de base para preparar o atleta para começar a coreografar a partir de janeiro, não é? E então eu, a partir de janeiro, começo a coreografar e a minha cabeça entra naquele programa de coreografar, de criar. E é muito interessante porque eu muitas vezes estou sentada e tenho que me levantar, ou estou deitada e tenho que me levantar e escrever num papel a sequência tal, isto, aquilo e aquilo outro. É fascinante, porque a minha cabeça, durante aquele período em que eu estou a coreografar, é só para coreografar. E então eu estou a olhar, as atletas estão no pavilhão, e eu já estou a imaginar a sequência que vem a seguir, diálogo. Isso é brilhante. É uma sensação que não dá sequer para explicar. Só quem está mesmo a criar, não é? E isso para mim é, neste momento da minha vida, este ano que foi um ano tão atípico, foi uma das coisas que mais me perturbou, foi não poder criar, fazer algo também. Tiveste depois algumas alunas que entraram em dança, disseste, não é? Sim, estás a falar das que seguiram mesmo a via de dança, é isso que estás a dizer? Sim, a Lena, por exemplo, é coreógrafa. A Lena é coreógrafa, e bailarina também, dança muito bem a Lena. A Suzy também seguiu, foi para a Escola Superior de Dança e pronto, tornou-se bailarina também. E a diretora da companhia de bailado do Paulo Ribeiro, tal como eu já te disse também, de Inviseu. Uma via diferente, não é? Paralela à ginástica rítmica, por exemplo, mas não menos bonita, não é? Eu vou ver a Lena ou vou ver a Suzy num trabalho qualquer e acho muito interessante, por exemplo, no caso da Suzy, que são os espetáculos que eu tenho visto mais, quando ela coreografa para os bailarinos dela, eu já sei que aquele movimento é dela, porque ela tem um movimento muito característico, tal como a Helena Oliveira. Tem um movimento muito delas, muito próprio, e eu já sei, por exemplo, se houver meia dúzia de coreógrafos a trabalhar com os bailarinos e eu começo a ver um espetáculo dela, eu sei que aquela parte foi ela que a construiu, porque é um movimento dela é muito interessante isto. Está que a ginástica também é uma condição, uma mais-valia para todos aqueles que entram no mundo da dança. Sim, sem dúvida, também, sem dúvida. Porque todo o trabalho de base também fazem na dança. Atenção, há um trabalho de base. Quem vai para a dança e começa na dança e está sempre na dança, quem vai para o balé, não é? Por exemplo, também tem um trabalho de base fantástico. Mas eu acho que quem vem da ginástica e segue para a dança, se calhar irá estar mais bem preparado. Eu penso isto, mas isto é a minha opinião, não é? Mas pronto, isso é bastante interessante. O que é que foi acontecendo? Pronto, ao longo dos anos, vieram-me zoar aqui ao ouvido, e tal, quem foi saindo, não é? Porque as pessoas, ao longo destes 40 anos, muita gente passou por mim, então, dá uns anos para cá, começaram a tentar, entre aspas, podias fazer um grupo de veteranas, fazer um grupo de veteranas, e eu tinha um certo receio, posso-te confessar, porque eu achava sempre que se calhar não iria conseguir agradar aquela pessoa que um dia foi uma criança, não é? E isso para mim era complicado. Eu andei muito tempo, não conseguia, era algo que eu não conseguia ultrapassar, porque eh, era estranho. Aquele adulto que estava ali à minha frente e que me estava a pedir, podias fazer uma classe de veteranas? Eu tinha andado com essa criança ao colo quando ela era criança, não é? E eu pensava, será que eu vou conseguir agradá-las? Era algo muito estranho. E aconteceu uma coisa muito gira. Eu decidi começar o grupo das veteranas com quem? Com um grupo onde estava a minha filha, porque a minha filha foi sempre minha atleta, desde miúda. E acontecia uma coisa muito gira com a minha filha. A minha filha, dentro do pavilhão, sabia que não podia chamar a mãe, porque eu lá dentro não era a mãe dela. Não era a mãe, não é? E ela, coitadinha, pequenina, penso que ainda estou a vê-la,
e ela chamava-me Maria João, chamava-me Maria João, eu era a treinadora, a Maria João, e depois, quando saíamos cá para fora, a primeira coisa que ela dizia era: "Oh mãe, isto, oh mãe, aquilo", e eu achava imensa piada, achava imensa piada. Ela conseguia ver a diferença, coitadinha, pois. E então o que é que eu fiz? Eu peguei nesse grupo das veteranas, porque eu acho que fui procurar na Cristiana, que é a minha filha, eh, a minha zona de conforto, não é? Que era ela, e sentir-me bem porque ela estava ali e então começar as veteranas por ali. Ou seja, eu comecei as veteranas há 3 anos, vai fazer 4, com o grupo da Cristiana, onde estavam todas as outras colegas que andaram com ela na ADS desde os 3, 4 anos. Eh, o grupo todo onde a Cristiana estava inserida esteve comigo desde essa idade até ir para a faculdade. Eu acho que o grupo da Cristiana foi dos grupos que eu consegui manter sempre durante todos aqueles anos e foi espetacular. Criou-se ali um laço muito grande, uma coisa assim mesmo eh, inexplicável, muito, muito bom. E então eu comecei com esse grupo da Cristiana, das veteranas. Depois, entretanto, vieram também algumas atletas da competição que eu já falei, a Gisele da Silva, por exemplo, a Daniela Pinho também veio, a Cláudia Queiroz, que era minha colega na ginástica quando eu fui atleta, a Isabela Almeida também veio fazer parte desse grupo e foi muito interessante começar a trabalhar e começar a perceber que, afinal, está tudo bem. Quer dizer, aquele receio que eu tinha, não é? Eh, Dissipou-se completamente. Quando eu comecei a trabalhar com elas, no primeiro ano, ao fim dos meses, aquilo passou completamente e foi espetacular. Essa ligação que Sim, existia sim, entre a sim. treinadora Sim, e as alunas. sim, mas de outra forma, não é? Porque elas são mulheres de 28, 29, 30 anos, não é? A Cláudia era bastante mais velha, a Isabel também, a Giselda também. E pronto, e no segundo ano tive, e posso aqui dizer às pessoas que tive o prazer de, de te ter também como atleta. Isso para mim foi fantástico porque foi incrível, pronto. Tu foste uma atleta que foste atleta por acaso da Sajonense, não é? Quando eras miúda, deixaste a ginástica com 6 anitos e ao fim de 54 anos regressaste à ginástica. E, uh, e se calhar não foi por acaso que eu fui a escolhida, mas para mim foi um privilégio muito grande. Eu tive sempre muito medo quando apareceste a querer fazer também a ginástica, não é? Porque eu pensava, ai meu Deus, ela vai se partir toda, o que é que eu vou fazer? Pronto, e então, durante também um determinado período, tu apareceste no segundo ano, não é? Eu tive sempre muito medo que tu te magoasses, e então parecia, ah, 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 parecia que estava sempre atrás com muito cuidado e ia querer sempre proteger-te com medo que tu te magoasses, claro. Mas posso-te confessar, e eu já disse a vários colegas meus, e eles também disseram que eu era uma privilegiada nesse sentido, porque tinha sido a única pessoa cá em Portugal a trabalhar ginástica rítmica com uma atleta 54 anos depois dela ter deixado de fazer ginástica, não é? O que é que acontece? Eu comecei a trabalhar e para mim foi muito interessante, a nível profissional, descobrir que afinal tudo está nas nossas células, não é? Tudo fica nas nossas células e na nossa memória celular. E eu consegui trabalhar-te de uma forma impressionante, que eu nunca imaginei que tu irias ser capaz de fazer determinadas coisas. As outras faziam porque, pronto, já estavam habituadas e sempre andaram na ginástica, era uma situação diferente, não é? Tal como tu, também houve uma veterana que foi a Celina Carvalho, que hoje é minha seccionista, por acaso, também sabes, que veio da natação, era uma atleta de natação e que também teve uma evolução absolutamente incrível, não é? Ela, se calhar, ela própria ficou surpreendida com aquilo que conseguiu fazer durante o tempo que nós estamos. Pronto, já estamos lá, já fizemos 3 ou 4 saraus e várias exibições e tudo, e foi incrível, porque eu não estava, eu, por exemplo, relativamente a ti, eu não estava nada a contar que tu tivesses aquela evolução tão rápida
Tanto é que eu aproveitei, e até não sei se te lembras, que tirei aquelas fotografias em que estás a fazer espargata. E muitas vezes agora utilizo essas fotografias com aquelas miúdas pequeninas que estão, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não consigo. Porque isso também é uma. São duas palavras que eu não deixo as miúdas dizerem. Eu costumo dizer que até lhes ofereço, eu no início do ano ofereço uma prendinha a cada uma delas, na altura até mais próximo do Natal, ofereço-lhes um postal com uma imagem de uma ginasta e eu escrevo sempre que no dicionário de uma ginasta as palavras não consigo não existem, porque elas são capazes de fazer tudo. Basta querer, é uma questão de treinar, não é? Treina-se o físico, treina-se a mente e, como tal, elas conseguem. Hoje em dia, eu aproveito essas tais fotografias, que tenho duas, e mostro às miúdas pequenas. E então as miúdas têm uma reação incrível, porque mas ela sabe fazer isto e ela não se magoa. E eu acho isso muito. E para mim, eu já disse a alguns colegas meus que estão a dar aulas nas faculdades de Educação Física, contei-lhes o teu caso e eles disseram-me: epá, isso, olha, foste uma privilegiada porque nunca ninguém teve uma atleta com essa idade que fosse fazer ginástica rítmica e que estivesse parada durante tantos anos e que depois, ao fim de todos esses anos, conseguisse adquirir de novo todas as suas capacidades físicas, não é? Que no fundo estavam ali escondidas. Portanto, para mim foi um grande desafio. E outra coisa que também foi um grande desafio foi pôr-te a fazer cambalhotas. Pôr-te a fazer cambalhotas. Eu lembro-me de tu estás muito aflita porque não conseguias fazer cambalhotas. E que são os rolamentos, não é? A gente tecnicamente chama-lhe um rolamento. Cambalhota é mais fácil, é mais familiar. E foi muito interessante a primeira vez que tu fizeste uma cambalhota, até me vieram lágrimas aos olhos, porque tu ficaste tão admirada com aquilo que tinhas feito que depois só querias repetir e continuar a repetir cada vez mais. Foi muito A giro. minha dificuldade vem na linha daquilo que tu estavas a contar há um bocado, Sim, de me ter magoado também bastante no claro, chão claro, claro. do O pavilhão do da pavilhão que ADS? nós tínhamos, que Sim, sim, sim. era de taco e Sim, continua a ser, não é exato, verdade? é o pavilhão É do o pavilhão hóquei. do hóquei. Exato. E nós ainda não temos, passamos estes 40 anos, praticado. Claro, nunca chegámos a ter. Nunca chegámos a ter um praticado. Agora temos um tatami. Temos Pronto. um tatami que, pronto, até já facilita as coisas, mas eu continuo a dizer que aquele chão de linóleo que está no pavilhão, para nós é fácil trabalhar no linóleo, porque nós toda a vida trabalhamos em chão de madeira e de taco e era extremamente complicado. E eu consegui sobrepor-me a ele Mesmo. quando estivemos a treinar para um dos nossos saraus. E tu ainda trabalhaste em taco, porque nós trabalhávamos na Escola 2, Sim, na sim, antiga Escola sim, 2. sim, sim. Não era, ora bem, era o taco e depois tinha aquela carpete muito fininha por cima. Sim. Isso realmente foi uma grande conquista, eu acho. E foi também uma grande conquista, isso também já conversamos várias vezes e já te agradeci, o facto de eu, passado esses anos todos, ter resgatado a minha participação no Sarau da ADS, Sim. porque eu participei no Sarau da ADS com o professor Valdemar Caetano, que Sim. dizia à minha mãe: tiro tudo, mas não tiro Brandão. Tiro tudo, mas não tiro Brandão. E finalmente eu tive que desistir. Claro. E no Sarau que fizemos, havia uma formatura e eu, tão entusiasmada que estava, fiquei no sítio errado e ele só me fazia sinal que eu estava no sítio errado. E eu nunca mais pude repor a legalidade do sítio correto. E então, realmente, foi posto 54 anos depois. 54 anos depois, Muito bom. eu consegui um sarau de ginástica com um fato de ginástica e sair-me bem como as minhas colegas. Muito bem. E com muita técnica. E sou a veterana mais velha de todas. A veterana mais velha. E também achei muito interessante, para quem nunca fez ginástica rítmica, conseguir aprender a técnica do aparelho, porque um dos aparelhos que eu tenho trabalhado com vocês e que vocês trabalharam quando foi em 2019, no final de 2019, 2020, foi fita. Fita é um aparelho que requer muita técnica. Muita técnica. Para mim é um dos aparelhos mais fantásticos que a rítmica tem.
Eu gosto muito de bola também. Gosto imenso de bola. Mas para mim fitas é qualquer coisa de espetacular. E vocês conseguiram, eu achei muito interessante isso, vocês conseguiram fazer muito bem. Sim, Que bom, fiquei muito orgulhosa. que bom. Fartei-me de chorar. Durante estes saraus todos fartei-me de chorar com os veteranos. Que giro. Olha, Foi muito bom. entretanto, neste teu percurso de ginástica, hum, surge um desafio, eu sei que surge um desafio de uma outra modalidade, chamemos de modalidade, A a biodança. biodança. Então, Foi muito interessante. A biodança, eu entrei na biodança, não é? Eh, Tu convidaste-me a fazer biodança, porque tu és a facilitadora de biodança em São João da Madeira, e convidaste-me para fazer. Eu não imaginava o que era biodança. E há 8 anos atrás, vai fazer 8 anos agora, este ano, eu entrei na biodança. Mas eu, quando entrei na biodança, foi terrível, porque eu entrei, parecia um bicho completamente. Deves-te lembrar disso. Eu parecia mesmo um bicho. Eu não permitia sequer aproximar-me de ninguém, porque também estava numa fase da minha vida um pouco complicada. Pronto, nem tudo às vezes corre como a gente quer. E então eu lembro perfeitamente daquelas primeiras aulas de biodança em que eu recorria às paredes do pavilhão, não é? Para me afastar de tudo e de toda a gente para que ninguém me tocasse, porque na biodança existe muito essa parte do toque, do afeto, das carícias, do abraço, e eu tinha muita dificuldade relativamente a isso e aceitar que me tocassem. Hum, Posso-te dizer que a biodança me transformou completamente. Eu tomava medicamentos na altura, tomava medicação para dormir e para me levantar de manhã, e, eh, e eu consegui, através da biodança, deixar de tomar. Aliás, deves-te lembrar que eu tinha pedido ajuda à médica para deixar de tomar a medicação, e a médica disse-me que eu só podia fazer o desmame com a mesma medicação, e eu achei aquilo um bocado ridículo. O que é certo é que com a biodança eu até me esqueci de tomar. E deves-te lembrar que eu uma vez cheguei e disse: Olha, já não tomo este medicamento assim assim há uma semana. Olha, agora também não vou tomar mais. E nunca mais tomei. Aliás, eu nunca mais tomei nada até hoje. Eu tomo, se calhar, às vezes um Brufen ou algo para uma dor de cabeça mais intensa que tenha, mas nunca mais tomei medicação de espécie nenhuma. entretanto, ficas tão Engraçado. conquistada que o nosso clube, e hoje, para que todos os nossos ouvintes saibam, é o Dia Internacional da Biodança. É, Nosso querido que giro, Rolando Touro, se fosse vivo, faria hoje 97 anos. que bom. Ele já partiu há uns anos grandes e deixou-nos este legado Sim, fantástico. sim. E tu, tão apaixonada que estás pela biodança, fazes um outro projeto que levamos ao clube. Sim, sim. Aquilo que eu senti relativamente à biodança, uma das coisas que eu senti muito na biodança foi muita tranquilidade, muita serenidade, muita paz interior, e eu senti que isso era importante para acrescentar ao trabalho que fazia com a atleta. Ou seja, aquelas atletas de exibição que eu tinha, não é? Porque dentro do grupo das atletas de exibição há sempre uma outra miúda muito mais nervosa, que fica muito mais estressada, nessa perspectiva eu achei que era uma mais-valia ter também, pelo menos uma vez por semana, a biodança para essas miúdas de exibição. E fiz a proposta ao clube e o clube aceitou. E tu foste dar biodança às miúdas e realmente a mudança das miúdas foi absolutamente incrível. Desde também na escola, as notas, as miúdas mudaram as notas foram muito melhores. A ligação delas com os pais, com os familiares, com os professores, com os colegas ficou completamente diferente. E a nível de ginástica, de atuação, eu fiquei surpreendida porque as miúdas começaram a ficar muito mais calmas antes de entrarem, porque aquele pedacinho em que nós ainda não entramos no praticável para fazer a coreografia é um momento de grande stress, não é? E eu estou sempre em cima delas, sempre a acalmá-las e a manter, a tocar nelas e dar um abraço e tal.
mas é um momento de grande tensão para elas, da responsabilidade daquilo que vão fazer. E como eu faço sempre coreografias com muitos lançamentos e com muitas trocas e misturo muito faço coisas difíceis, pronto, que ficam realmente muito bonitas, elas ficam sempre com medo de falhar e então há essa responsabilidade da parte delas que com a biodança eu notei uma diferença abismal. Ou seja, eu tinha uma amiga que tinha ataques de pânico e às vezes eu tinha que estar com ela fechada nos balneários antes da exibição ou até depois da exibição, quando ela descompensava, tinha ataques de pânico. E eu posso te dizer, também te deves lembrar que eu já te contei isso, que essa miúda foi uma das que, passado um tempo de estarmos a trabalhar, porque tu também começaste no início do ano letivo e na altura das exibições que são a partir de março, abril, ela já tinha uns X meses de biodança, não é? Ela chegou próximo de mim antes de entrarmos e disse: Eu quero ir à frente. Eu disse: Tu vais à frente? Sim, eu quero ir à frente, eu quero levar o meu grupo. E eu achei aquilo fantástico. Isso era biodança, isso vinha da biodança. Ou seja, aquele foco dela, aquela vontade, aquela garra de querer levar as colegas todas e fez um brilharete, realmente, sem dúvida. Sem dúvida. Muito bom. O nosso tempo está-se a esgotar um pouco e eu quero realmente agradecer por tu Obrigada, teres eu. vindo. Foi muito E bom. vou voltar à metáfora daquela publicidadezinha que eu fiz para informar a toda a gente que tu eras a nossa convidada, quando eu digo que a ginástica é a porta da tua vida. É mesmo. É a porta de entrada, porta de saída, Sim. porta de serventia, o que é? O que é? Que porta? Para mim, a ginástica é a porta de entrada e será a porta de saída. Ah, que bonito. Sim, Muito será a bem. porta de saída. Muito bem. Muito bem. Sempre e sempre a treinar o coração. Sempre, Que bom, sempre. que bom. Acima de tudo. E agora vamos esperar que realmente esta situação Que volta ao normal. volte, Sim, nos deixe voltar a estar mais juntos, nos deixe voltar a estar melhores sim, sim, e sim. que Para continuarmos. possamos continuar. Sim, sim. E então nós recomendamos a todos que se juntem a nós nas várias dinâmicas do corpo, que ligam o corpo à mente Sim, e que nos permitem ser mais e melhores. é Fazer isso. ginástica, Continuar complementar a fazer com a biodança. biodança. Sim, eu acho que é extremamente importante. Sem dúvida. E brevemente vamos ter a Vamos. oportunidade A de partir de fazer 3 isso. de maio, acho que já podemos realmente continuar em Continuar. grande. Que bom. Obrigada. Obrigada, Maria João. Obrigada Obrigada eu. a todos os ouvintes. Obrigada. Ficamos muito agradados de ter aqui a Maria João, de termos escutado esta vida de entrega à ginástica e à educação de jovens e de várias gerações. E encontramos-nos aqui, à mesma hora, 2 a 8 dias, com mais algum ou alguma convidada que ainda vamos manter em segredo para depois fazermos a surpresa. Fiquem bem, cuidam-se e até à próxima semana. Gratidão pela vossa presença. Gratidão, Maria João. Obrigada. Obrigada. Obrigada eu.